Bom dia, pessoal. Boa terça-feira para todos vocês. Mais um dia Atlético aqui no canal, que óbvio, vamos falar de mercado da bola, mas a gente vai tentar trazer algumas reflexões também no meio de tanta informação. Acho que vale a gente tentar entender o que o Atlético está buscando ser em 2020. Se tem um personagem principal do futebol do Atlético para a próxima temporada, é o Odair Hellmann. Dá para dizer que Mário Celso Petralha botou a chave do futebol do clube na mão de Odair Hellmann e falou: o projeto é seu. Uma medida ousada, mas já ouvi de pessoas de dentro do clube que, olha, nunca respeitou tanto um técnico como respeita o Odair Hellmann, porque o Odair Hellmann, em um momento que foi ser cobrado por Mário Celso Petralha, conseguiu responder no mesmo tom. Isso acabou gerando uma simpatia muito grande do presidente com o nosso treinador. Um treinador que foi muito importante para o acesso do Atlético, isso é inegável, e acho que foi conquistando aos poucos toda essa moral, não só em comportamentos, como a gente está falando aqui, que o Odair teve com o presidente, mas com o próprio torcedor, com o elenco, e acho que começa o ano com muita moral. Só que quando você tem um personagem assumir um papel de tanta relevância em um projeto que vai ter um desafio gigantesco, que é o desafio da permanência na primeira divisão, eu acho que a gente precisa refletir. O Odair Helma, ele tem peso e ele tem trabalho para estar nessa condição de ser o Mister Odair Helman, o manager Odair Helman. Ele tá entre os principais técnicos do futebol brasileiro. Eu acho que o Atlético ele tá num seleto grupo, que o técnico é muito termômetro do que a equipe vai ser ao longo da temporada. E acho que talvez a gente tenha vivenciado nas últimas temporadas alguns exemplos muito claros quanto a isso. Acho que o Atlético do Thiago Nunes é um exemplo muito claro quanto a isso. Fortaleza do Vojvoda é um exemplo muito claro quanto a isso. O Mirassol do Guanais é um exemplo muito claro quanto a isso, de times que tiveram o treinador o seu verdadeiro protagonista. Eu acho que o Atlético pode ser um time que briga para não cair, se o trabalho do Vojvoda, o Odair Helman não decolar, e um Atlético que pode brigar por uma vaga na Libertadores, se o trabalho do Odair for bem desenvolvido. Então, o Odair ele tem um compromisso muito grande de saber o quanto ele vai conseguir tirar desse grupo de jogadores e o quanto esse coletivo, que aí eu acho que é responsabilidade muito grande do treinador, vai falar mais alto. Acho que, por exemplo, nesse segundo turno, a gente viu o Atlético vivenciar alguns altos e baixos, mas ele termina a Série B num momento coletivo. Então, até pensando em potencializar as individualidades, a gente precisa desse coletivo funcionando e a gente precisa do trabalho do Odair sendo um ponto alto que vai definir a real colocação do Atlético no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o primeiro ponto para a gente avaliar o Odair, não se ele está entre os grandes, mas se ele vai ser realmente capaz de tocar um projeto à frente do Atlético, vai ser o mercado de transferências. Na última janela, muitas indicações e muitos acertos. O grande ponto é, no momento que o Atlético precisa dar um salto de um time de Série B para a Série A, os acertos do Odair, eles vão seguir, a taxa de assertividade do Odair, ela vai seguir alta, porque o Odair, ele tá montando um time ao seu gosto, com nomes ao seu gosto. Tá trazendo uma responsabilidade para ele que não necessariamente precisaria ser dele. Gosto disso, mostra personalidade. Mas também traz uma expectativa muito grande de. Pô, esse cara foi indicado pelo Odair, o Viveiro já deu certo, o Benavides já deu certo. Virou um rótulo de credibilidade para vários jogadores. Pô, o cara foi indicado pelo Odair, velho. Esse cara, ele tende a dar certo no clube. E quando começa a dar errado, aí as coisas, elas também vão cair um pouco no colo do Odair. Então o mercado vai ser muito relevante pra gente entender se o Odair vai continuar sendo um grande técnico pro Atlético. Tem outro ponto, que é a capacidade de mobilização. E eu acho que isso vai fazer total diferença. O Odair é conhecido por ser um grande disso. O Odair é conhecido por ser um cara que consegue mexer no brilho dos jogadores, um administrador de pessoas. E eu acho que pro Atlético encarar uma Série A, que é um campeonato longo de jogos,
ele vai precisar valorizar muito cada jogo, cada ponto. Para você valorizar muito cada jogo, cada ponto, você precisa de uma narrativa, e quem traz essa narrativa é o gestor desse grupo mais de 30, no caso é o técnico. Se o Odair conseguir fazer com que os jogadores entendam que o jogo contra o Mirassol, o jogo contra o Remo e o jogo contra o Flamengo e o Palmeiras têm o mesmo peso e eles vão precisar se dedicar pra caramba, não o mesmo nível de dedicação, mas vão precisar se dedicar pra caramba. Eu acho que é isso que o Atlético precisa para conseguir fazer uma Série A tranquila. Ter um time mobilizado. A gente tá vendo aí na Copa do Brasil, Vasco e Corinthians chegando numa final depois de um campeonato brasileiro ridículo. E aí a gente entra na questão, o que que tem diferente? Capacidade de mobilização que uma Copa traz, que um Campeonato Brasileiro não necessariamente traz. Mas para um time que quer ficar na primeira divisão, o Campeonato Brasileiro tem que ser a nossa Copa do Mundo. Cada joguinho tem que ser uma decisão gigantesca para o futuro do Atlético. O Atlético Paranaense é um clube que vai lutar primeiro para ficar na primeira divisão, depois para se classificar para uma competição internacional e quem sabe sonhar com uma pré-Libertadores. Tomara que seja possível. Uma pré-Libertadores é tudo que eu acho que o Atlético precisa, pensando nas próximas temporadas, sabe? Então, acho que também é um ponto pra gente levar bastante em consideração, também é um ponto pra gente ter ali como uma pauta importante essa segurança pra gente. Então, a gente já falou sobre essa questão do mercado, capacidade de mobilização, acho que o daí com a camisa do Atlético, pelo menos até agora, foi muito importante no desenvolvimento de jogadores, e a gente sabe que o Atlético vai precisar fazer com que esses jogadores tenham ainda mais um salto importante no sentido de sair de uma Série B, chegar numa Série A, o nível que o Zapelli vai precisar de, pô, o nível do Benavides, o nível do Esquivel, o nível do Léo Derek, do Arthur, do Dudu, do Leozinho, do Isaac, do Viveiro, é muita gente que eu acho que ainda tem mais teto para oferecer, mais nível para oferecer, e o quanto esses jogadores oferecem também fala muito trabalho do Daí. A gente fala coletivo antes no vídeo, mas aí a gente falando também um pouco da questão individual, e aí a gente entra novamente na questão do Odaí, um bom administrador de grupo, porque a gente tá falando de um cara com muita capacidade de gestão e de passar confiança para os jogadores, e eu acho que isso faz uma total diferença, os jogadores entenderem que eles podem ser uma versão até melhor do que eles se auto-reconhecem, sabe? Tem o jogo do Atlético que é a história de um tava muito. Falou, cara, parecia que ele via uma versão minha melhor do que eu mesmo. Então, esse lado do Daí, que a gente sabe que é um dos principais carros-chefe dele, vai ser fundamental. Talvez o Atlético precise, no momento, mais de um bom gestor do que um técnico, tecnicamente e taticamente foda. Óbvio que, no final das contas, acaba fazendo a diferença. E acho que, assim, ele tá entre os grandes? Não. Na minha visão, o Odair não tá entre os grandes. Mas as características que o Odair mostrou até agora e o perfil de treinador que a gente sabe que ele é por conta de trabalhos, o Odair não tem entre os grandes. Mas o Odair talvez seja o técnico que o Atlético precisa. Não é à toa, internacional que sabe que vai passar por dificuldades na temporada que vem também busca o Odair Hellman como uma alternativa, sabe? Acho que isso também acaba falando bastante. Beleza, pessoal? Tamo junto, forte abraço, Arais.